Hoje a conversa é sobre uma das doenças mais importantes da reumatologia e uma das doenças mais prevalentes da clínica médica, a famosa osteoartrite. Eu queria que vocês anotassem no resumo de vocês que osteoartrite tem dois sinônimos ruins. Anota assim mesmo, sinônimos ruins. Osteoartrose e doença degenerativa da articulação. Beleza. A partir de hoje, por favor, chame só de osteoartrite. Nessa aula, eu vou te mostrar alguns aspectos introdutórios, classificação, fator de risco, fisiopatologia, definição e também aspectos clínicos, principalmente seus sinais, sintomas e complicações. Comecemos então pela definição. Gente, osteoartrite nada mais é do que uma doença degenerativa das articulações sinoviais que culmina aí, que tem três grandes marcos, na verdade. A gente sabe que tem marcos que são clínicos, né? O doente vai apresentar bastante dor, vai apresentar deformidade articular, vai apresentar limitação funcional. A gente tem marcos histopatológicos, principalmente aí perda da integridade da cartilagem articular, e alguns marcos que são imagéticos, radiológicos, redução do espaço articular, osteófito e outras alterações que a gente discute daqui a pouco. Mas o que importa é uma doença articular degenerativa. Beleza. E a gente vê aqui que é a doença articular mais comum do mundo. Mais comum do mundo, com uma prevalência, inclusive, de 240 milhões de pessoas acometidas. E ainda digo mais, esse número aqui está subestimado, porque tem muitas pessoas que têm achados radiológicos de osteoartrite e que, na verdade, ainda não têm, ou até mesmo não vão ter a doença de fato. Porque a gente sabe que os idosos, população acima de 65 anos, tem aí, em média, quase 70% deles achados típicos de osteoartrite. Então é realmente um espectro de doença muito comum no mundo inteiro. Quando a gente fala dos sítios articulares mais acometidos, eu queria que você lembrasse de 4 grandes regiões. A gente tem lá mão, quadril, joelho e pés. A gente vê que a dor é o grande sintoma. Inclusive, é o que faz levar o doente ao médico. Por isso que a gente faz o diagnóstico de osteoartrite. Geralmente, são idosos que vão até o consultório, que vão até o hospital, porque se queixam de dor articular. E a gente percebe também que é a maior causa de incapacidade de membros inferiores nos adultos velhos. Então, gente, não é uma doença de alta letalidade, nem perto disso, mas com certeza de altíssima morbidade. Em relação aos seus fatores de risco, eu queria que se lembrasse do seguinte: idade é o principal deles, principalmente acima dos 50 anos, e tem vários motivos envolvidos, a gente não sabe muito bem, mas sarcopenia, o doente pode ter, por exemplo, uma frouxidão articular, uma calcificação ligamentosa, enrijecimento desses músculos ao redor, tudo isso pode, enrijecimento do tendão ao redor, tudo isso pode facilitar esse dano articular, essa perda da integridade da articulação sinovial. A gente vê também que a genética influencia nisso, tem uma contribuição forte, apesar de não muito bem compreendido. A gente sabe que pacientes com osteoartrite, pelo menos 30% desses casos, têm relação com fatores genéticos. Beleza? E a gente vê também que o sexo feminino é disparado o principal acometido. As mulheres costumam ter mais osteoartrite que homens, principalmente mãos, joelhos e quadril. Um dado importante é, quando você pega a população de osteoartrite, cara, você sabe que idosos são a maioria. Beleza. Mas se você pegar especificamente pacientes abaixo de 45 anos, que têm osteoartrite, que é bem mais raro, aí beleza, são mais comuns em homens. Fora isso, mulher disparado. Obesidade é um fator de risco importante. Curiosamente, é fator de risco para osteoartrite de mãos e joelhos, mas não muito para quadril. E a gente vê que fatores que geram desalinhamento articular, trauma, por exemplo, em joelhos é clássico, paciente que nasce com doença de Legg-Calvé-Perthes, ele tem mais susceptibilidade a desenvolver esse desalinhamento e ter osteoartrite. Paciente, por exemplo, que tem algumas profissões, né? O cara é bombeiro, o cara é pedreiro, carrega muito peso. Então, tudo isso pode ser fator de risco. Bombeiro, no caso, para osteoartrite de joelho, o cara que é pedreiro, carrega muito peso, para osteoartrite de coluna, por exemplo. E a gente vê também que tem fatores anatômicos importantes, algumas alterações biomecânicas que já são intrínsecas, ou o doente nasce já com aquela alteração, ou o paciente adquire ao longo da vida. Beleza. Então, de fator de risco mais importante, a gente sabe que tem idade, genética, sexo feminino, obesidade, fatores que geram desalinhamento e fatores anatômicos. Tudo bem. Esses são os principais. Agora, Lucas, tem alguns outros? Até tem. O paciente tem, por exemplo, fraqueza muscular, fuma, né, cigarro, alteração de densidade óssea, tudo isso pode ser fator de risco. O único asterisco que eu queria que você colocasse é o no cigarro, porque o cigarro tem artigo que mostra que é fator de risco, tem artigo que mostra que é fator de proteção.
Pois é, tem dessas, né? Cigarro às vezes entra aí como fator de proteção para neoplasia maligna de endométrio, para Parkinson, para sarcoidose, as doenças aí que a gente vê que o cigarro em alguns estudos acaba protegendo. Retocolite ulcerativa, se não me engano. Em relação à fisiopatologia, ela é pouco compreendida, mas o que a gente sabe é que tem relação com a ativação do sistema imune inato e que tem relação, é claro, com as articulações que sustentam maior carga, maior massa, maior peso e que fazem movimentos mais repetitivos. Então, só para dar uma pincelada, eu queria que vocês lembrassem o seguinte: existem alguns fatores, uns compreendidos, outros não muito bem, que geram o quê? Liberação de fatores pró-inflamatórios. Isso impulsiona a produção de enzimas proteolíticas que fazem o quê? Degradam a proteína, degradam a matriz extracelular daquela cartilagem, resultando na sua destruição, na sua susceptibilidade à lesão. E aí isso tudo, a gente vê que são achados na articulação, mas também nos tecidos periarticulares. A gente vê lá no osso, na sinóvia, tecidos moles. Então não é uma doença restrita à articulação. A gente vê que tem uns achados aí que pegam um pouco mais ao redor, mas de fato é muito mais comum, muito mais típica de lesar a articulação. Beleza, mas a gente vê que esse processo inflamatório não é específico articular. E, claro, carga excessiva ou anormal também contribui, né? Isso aqui faz com que esses fatores pró-inflamatórios sejam produzidos, que culminam na destruição articular. Em relação às suas alterações patológicas, não precisa decorar isso, gente. É só para te mostrar, para tornar a aula mais completa, de quais são as alterações patológicas precoces e as alterações patológicas tardias nesse paciente. Então, no comecinho, com a doença às vezes nem está dando tanto sintoma assim, nem tem grandes deformidades, a gente consegue ver, por exemplo, que o doente tem lá edema da cartilagem articular, perda da integridade do colágeno, aumento da água dentro da articulação, condrócitos começam a produzir mais proteoglicanos, e liberam mais enzimas degradativas. Beleza. E na fase tardia você já percebe uma diferença, porque agora tem menos produção de proteoglicanos e mais destruição, mais degradação. Afilamento da cartilagem articular, fissuras e rachaduras na articulação, na cartilagem, reparo inadequado, exposição do osso subcondral. E a gente começa a ver esses achados entre parênteses, cistos, geodos, esclerose, osteófitos, tudo isso são achados que a gente vê na imagem, na radiologia, na radiografia. Quando a gente fala de classificação de osteoartrite, gente, tem duas grandes classificações. Você pode às vezes nem achar isso em livro, mas alguns artigos colocam que tem classificação quanto a grau de acometimento e outras em relação a ser primária ou secundária, que é a mais comum. Em relação ao grau de acometimento, tem duas formas de se classificar. Ou é única / múltipla, ou é uma osteoartrite generalizada. Preciso decorar todos esses achados, Lucas? Não. Mas eu vou te mostrar aqui um macete do que você precisa saber sobre essa diferenciação. No começo, você percebe que a osteoartrite única ou múltipla tem preferência por certas articulações. Joelho, quadril, interfalangianas, carpo-metacarpianas, metatarsofalangianas, apófises, beleza. E a gente percebe que lá do outro lado é mais poliarticular, claro, generalizado, e que tem nódulos de Eberdin e nódulos de Bouchard. Então o que eu quero que você saiba é, se for osteoartrite generalizada, você vai achar nódulos de Eberdin, nódulos de Bouchard, na sua prova, é claro, né? O macete de prova vai ser esse, e principalmente, para definir, tem que ter mão ou coluna sendo acometida, mais duas outras articulações. Então é isso que diferencia. Se você souber Eberdin, Bouchard, e mão ou coluna mais outras duas, acabou, você já sabe diferenciar uma forma da outra. Mas o que mais a gente vê, tanto na prática clínica quanto nas provas, é a classificação em relação à primária e secundária. Mas antes de entrar nelas, eu queria te mostrar o que são, dando spoiler da clínica médica, do quadro clínico, os nódulos de Eberdin e Bouchard. Então, gente, a gente percebe que o macete, para saber qual é a articulação que dá o nódulo de Bouchard, qual é a articulação que dá o nódulo de Eberdin, é você decorar, cara, eu vou para BH. Eu vou para BH. Então, quando você aponta para lá, para BH, você vê que é B e depois o H. Então, B é primeiro e o H lá na interfalangiana distal. Beleza? Então, nódulo de Eberdin é esse aqui, que é o H, e antes é o nódulo de B, de Bouchard. Então, eu vou para BH. Fechou. Em relação a essa classificação, gente, tem primária e secundária. Primária é aquela que vem porque vem, é aquela doença mais típica da osteoartrite, e a secundária é porque aconteceu por algum motivo. Então o cara teve uma doença congênita, o cara teve uma doença metabólica, uma doença mecânica, um trauma, uma alteração neuropática, algo que lesou a articulação, que predispôs
a formação da osteoartrite. Beleza. Então tá lá vários exemplos. Obviamente você não precisa decorar todos eles, mas eu queria chamar a atenção de alguns deles, tá? Então a gente percebe lá que o doente pode ter, por exemplo, doença de Legg-Calvé-Perthes, que é uma doença que costuma cair na pediatria, e uma que às vezes cai em provas de clínica médica é justamente a hemocromatose. Então, doente com hemocromatose, ferritina lá no alto, né, que vai precisar de fazer sangria, flebotomia repetitiva, esse cara às vezes pode ter lesão, depósito de ferro na articulação. Não só na articulação, na gônada, no pâncreas, na pele, mas no lugar, mas na articulação também, predispondo aí uma osteoartrite secundária. Quando a gente fala de clínica, de quadro clínico, a gente percebe que esse doente tem algumas alterações típicas. Quais são as articulações mais acometidas? Tenho certeza que você já lembra daquele início da aula que a gente fala de mão, de joelho, de quadril e de pé. Beleza. Mas eu queria lembrar a vocês quais são as articulações. Principalmente membros superiores, as articulações mais típicas que a gente vai ver são as interfalangianas. Anota aí para mim. Interfalangianas proximais, aqui em membro superior, interfalangianas distais, trapézio metacarpiana e aqui em cima a acromioclavicular. As articulações mais acometidas da osteoartrite em membro inferior são justamente do joelho, do quadril e lá no pé a primeira metatarsofalangiana. Beleza? E quando a gente fala de coluna, são articulações facetárias, principalmente lá na lombar e na cervical. Beleza. Lucas, só essas articulações podem ser acometidas? Não, mas essas são as mais típicas. Ou seja, tornozelo, punho, cotovelo, glenomeral, tudo isso é menos típico, mais incomum. Vamos lá. Então, quais são, de fato, os sinais e sintomas típicos do paciente com osteoartrite? Gente, dor, por favor, é importantíssimo, né? Dor é o principal sintoma desse cara. É pior ao utilizar a articulação, né? É relacionado ao uso, é melhor ao repouso. Você percebe também que essa dor, ela tem 3 estágios. Você não precisa também escrever isso, mas tem uma dor que é mais tranquila, né? Com aquele aspecto mais previsível, um pouco mais aguda, mas que não gera tanto prejuízo à funcionalidade do paciente, ou seja, não vai limitar as atividades, no máximo vai limitar a atividade de alto impacto, beleza? Tem uma dor que é um pouco mais chata, que seria o grau 2, né, que é mais constante e pode haver episódios aí imprevisíveis de rigidez, então aí começa a limitar as atividades diárias do paciente. E tem o estágio 3 de alteração de dor, que é uma dor mais imprevisível, uma dor bastante constante, surda, intensa, exaustiva, que aí sim, limita bastante a qualidade de vida do paciente, gera altíssima morbidade. Então, sobre dor, é isso que você precisa saber. Beleza? Em relação à rigidez, é uma rigidez que costuma ser matinal, dura menos que 30 minutos. É uma rigidez que a gente vê que é após imobilidade prolongada. Então, a gente fica quieto há muito tempo, dormindo, por exemplo, relaxando, e quando vai, ele precisa dar uma aquecida na articulação para ela voltar a funcionar, porque ela fica rígida pra caramba. Então, uma rigidez matinal é clássico. E é pior, né? A gente vê que é pior relacionado à movimentação. Quando você utiliza muito, essa rigidez pode acabar piorando depois. Ela melhora o repouso, principalmente no fim da tarde e no iníciozinho da noite. E é um dos sintomas também mais frequentes que a gente vê aí. Tá? Então, dor e rigidez são clássicos. E rigidez matinal, menor que 30 minutos. Rigidez mais prolongada, mais típica, quando fica imóvel muito tempo. E isso é o que marca a classificação da rigidez da osteoartrite. Restrição locomotora, beleza, tem limitação do movimento, né? Inclusive pela dor, inclusive pela rigidez. A gente vê que tem uma diminuição da amplitude dos movimentos, seja ativo, seja passivo. Então, existe uma redução desse movimento nos dois cenários. E resulta principalmente daqueles osteófitos marginais e espessamento capsular. Claro que eu fiz aqui com o braço, mas geralmente essa rigidez é mais... essa limitação do movimento é mais na articulação mais acometida, né? Coluna, por exemplo, né? O joelho, quadril, beleza. E pode, inclusive, você ver isso aqui no exame físico desse paciente, uma crepitação articular. Isso é clássico também. E pode acontecer, claro, sequelas, né? Principalmente aí devido à musculatura periarticular mais atrofiada, uma instabilidade. Então a gente vê que o doente tem exatamente isso. Tem lá deformidade articular, fraqueza muscular, desequilíbrio, pode predispor a queda, que ainda é horrível, né, paciente idoso, e predispor a comorbidades como fibromialgia. Tá aqui algumas fotos, principalmente essa deformidade articular, que a gente vê que são clássicas nesse paciente com osteoartrite. Tá lá no joelho, nos pés e na mão. Beleza. Gente, com isso eu tenho certeza que você já entendeu tudo o que você precisa saber sobre os aspectos básicos da osteoartrite
e o seu quadro clínico, seja os sinais, sintomas e até mesmo as complicações. Um abraço.